Olá pessoal, eu sou o Digão da Musicorama Music. Estou aqui no Conecta Mais para falar com vocês a respeito de direitos autorais. Agradeço a oportunidade e o espaço cedido pelo pessoal da Anafima, do Music Mercado, criando essa feira maravilhosa aqui, o Conecta Mais, trazendo muito conteúdo bem bacana aí para vocês. Eu estou aprendendo muito com essa feira. Enfim, é sempre um prazer enorme fazer parte aqui desse time. Vamos lá, direitos autorais na prática. Muitos artistas, principalmente os artistas independentes, acabam negligenciando os direitos autorais. Direito autoral é a previdência privada do artista. O direito autoral é algo super importante para você poder consolidar a sua carreira. E o intuito aqui com essa palestra é poder passar para vocês o princípio do que é o direito autoral, como que você pode recolher o seu direito autoral, o que você precisa para estar apto a recolher, aonde gerar a receita, enfim, mostrar como é que funciona esse mecanismo. O direito autoral ele é dividido em duas partes, o que é referente a autor e compositor e o que é referente ao intérprete. Então a gente tem aqui a parte intelectual da obra, que é a criação em si, a parte da melodia e letra. Quando a gente fala sobre autor de uma obra, nós estamos nos referindo ao autor da melodia e o autor da letra da música, quando for uma canção, uma música cantada. Se é instrumental, a gente tem apenas o compositor. Isso é bem importante ter ciência, porque o ECAD divide de uma maneira não igual as partes. No caso, a parte intelectual, que nós estamos falando aqui de autor e compositor, fica com 2/3 de tudo que o ECAD recolhe. É a maior parte, é onde o ECAD mais, digamos assim, dá valor. É para a parte intelectual. Então é bem importante. Compositor e autor. Quem cria arranjo não entra aqui nessa parte. O arranjador não vai entrar como um compositor, como um autor da obra. É somente o criador da letra e da melodia. A outra parte é referente aos conexos, ao fonograma. O fonograma é o arquivo de áudio. Antigamente era mais fácil da gente entender o que é o fonograma, porque você tinha a fita de rolo, né? Você ia no estúdio, gravava e recebia a master, a fita de rolo. Aquilo é o fonograma. Tem um registro daquela fita magnética, um registro de todo mundo que participou ali, quem foram os músicos, o produtor, etc e tal. Hoje a gente não tem mais essa fita, né? Muito difícil você gravar em um estúdio 100% analógico, com um rolo depois. Hoje a gente trabalha mais com a parte digital, né? O Wave. Enfim, então a gente tem aqui como fonograma o Wave, o arquivo de áudio, ou o MP3, se você for trabalhar assim. Para esse tipo de registro, a gente tem uma outra divisão. 1/3 de tudo que o ECAD recolher vai ser referente à música gravada. A música gravada é dividido entre outros autores. No caso, são aqueles responsáveis por transformar aquela ideia, a parte intelectual, em um produto físico, transformar em música, em áudio, né? Em fonograma. E aí a gente tem uma outra divisão. A divisão para essa parte fica o seguinte. Primeiro nós temos os intérpretes. Intérpretes são os artistas, os músicos oficiais, no caso de uma banda. Então eu costumo dizer o seguinte, quem que vai aparecer na capa do disco? Esses que irão aparecer na capa do disco são os intérpretes. Teve mais músicos que não aparecem na capa do disco, né? Teve mais músicos que foram músicos contratados para fazer uma música ou outra, enfim, músico contratado, não é músico da banda, não é formação oficial, é um músico contratado. Este músico contratado, ele vai entrar como músicos conexos e não como intérprete. É bem importante ter a ciência disso, porque logo mais à frente eu vou falar aqui a respeito da divisão de porcentagens. É diferente a porcentagem que o ECAD dá para cada posição que você coloca ali o músico. Então, como intérprete, ele vai ficar numa divisão de 41,7% do que diz respeito ao fonograma. Olha só, 41,7% para dividir entre todos os intérpretes. Se você coloca alguém que não foi intérprete nessa região, na hora de fazer o registro do fonograma,
essa pessoa vai pegar uma parte desse montante de 41,7%, que a gente chama de divisão 41. Então aqui fica os intérpretes. Se tiver uma participação especial, aí é diferente, ele não vai entrar como conexo, ele entra também como intérprete. E na hora de você cadastrar isso, ainda tem uns pormenores ali que você pode colocar a banda como um coletivo e o intérprete você coloca sozinho, e aí é dividido 41,7%, metade para a banda, metade para a participação especial. Ou se você colocar todo mundo sem ser um coletivo, fica esses 41,7 divididos certinho ali, partes iguais para cada um. Isso depende de como que vai ser feito o acordo que você estabeleceu com aquela participação especial. Então é bem importante ter a ciência de como que é feito essa divisão pelo ECAD. Depois disso a gente tem uma outra divisão, que é o produtor fonográfico. Essa é uma parte bem delicada. Por quê? O produtor fonográfico não é aquele que a gente conhece como produtor musical. O produtor fonográfico é quem produziu o fonograma, não quem produziu a música. E aí é onde fica difícil de entender, porque música e fonograma está muito próximo ali a percepção, né, que a gente tem a respeito das duas coisas, ainda mais quando não se tem a fita de rolo, né? Que aí seria o dono da master, da fita magnética. Esse é o produtor fonográfico, não o cara que produziu a música, sacou? Então eu tenho aqui uma metáfora, para poder um exemplo que talvez seja bem interessante para compreender quem que é o produtor fonográfico, que é um ponto que quem está um pouquinho mais familiarizado a respeito de registro de direitos autorais sempre gera uma polêmica na parte do produtor fonográfico. Vamos lá. O produtor fonográfico é o que produziu o fonograma, mas não necessariamente é o produtor musical. Eu vou colocar para o universo têxtil, para a parte da moda. Digamos que eu vou lançar uma marca de roupas, eu vou lançar a minha marca Musicorama. E vou vender essa marca Musicorama numa loja aí, uma Renner, uma C&A, alguma coisa assim do tipo. Eu criei a marca, a Musicorama. Agora eu preciso da mão de obra. Eu vou precisar de uma oficina de costura, para poder costurar o tecido aqui para mim. Eu vou precisar de uma estamparia, que vai estampar a minha camiseta. Então, vão confeccionar a camiseta para mim. E aí eu vou depois lá para o meu acordo com a loja, a Renner, C&A, enfim, qualquer uma dessas lojas, e vou vender minha roupa lá. Toda vez que a minha camiseta for vendida para alguém, a loja vai pagar aqueles royalties para mim. E assim segue o mercado têxtil. Eles vão pagar esse royalties para mim. E a oficina de costura, né, a estamparia, vai receber alguma porcentagem do royalties da minha marca, dessa peça de roupa? Não. Eles receberam já o pagamento deles pela prestação de serviço. A estamparia recebeu ali o pagamento por fazer a estampa, por confeccionar, fazer o silk screen. E a oficina de costura recebeu o seu pagamento para costurar a minha camiseta. Agora a marca, o dono da peça, a peça que eu digo a camiseta com a estampa, ela deixou de ser simplesmente um tecido cortado e costurado. Ela deixou de ser simplesmente um tecido com tinta fazendo um desenho. Ela virou uma marca, virou uma camiseta da Musicorama. Ela não é mais uma camiseta qualquer, é uma camiseta da Musicorama. Existe royalties sendo cobrado em cima da camiseta da Musicorama. E não um royalties sendo cobrado em cima de qualquer camiseta. Esse royalties que a loja vai pagar para mim. E não para a oficina de costura. Não vai pagar para quem costurou a camiseta ou para quem estampou a camiseta. Vai pagar para o dono da marca. Isso é o produtor fonográfico. Não é necessariamente aquele que fez o arranjo ou quem produziu musicalmente. Mas para quem é o dono do fonograma, quem é o dono daquela peça como um todo. E aí, quem é o dono do fonograma? Uma maneira mais simples da gente definir quem é o dono do fonograma é quem pagou pela produção. Normalmente acaba sendo isso, esse é o maior jargão. Quem foi que pagou? Quem pagou é o dono do fonograma. Nem sempre é assim, depende muito do acordo. Vamos lá. Quem pagou pelo fonograma
entra como produtor fonográfico, o próprio artista, o empresário, o selo, depende do acordo. Antigamente você tinha as gravadoras, o serviço da gravadora era o quê? Vender o substrato, vender o CD ou vinil, enfim, vou colocar o CD que foi a última mídia aí forte, né? Vender aquele substrato, eles precisavam vender aquele disquinho. Isso era a gravadora, fazia a gravação dos disquinhos, né? Copiava ali um monte de disquinho e vendia. A gravadora ficava com a maior porcentagem possível em cima do disquinho, do CD. Né? O praxe era ali em torno de 97% para a gravadora, às vezes 93% daquele, e ela tinha todo o custo para fazer aquele substrato e tudo mais. Então ela precisava de alguém para gravar uma música, porque as pessoas iam comprar aquele disquinho porque gostava da música que continha lá, sacou? Então, olha só, a gravadora ganhava muito com a venda da música. Hoje a gravadora quase não ganha com a venda da música. Eu vou tentar, assim, de uma maneira bem rápida, dividir aqui para vocês, né, abrir a divisão maluca que é os direitos autorais na internet, porque cada plataforma paga uma porcentagem diferente. O Spotify paga um tanto, o acordo do YouTube já é diferente, etc e tal, né? Uns é 30-70, outros é 45% e 55% para outro, enfim. Vou pegar o mais comum, que é o 30-70. 30 para a plataforma e 70 vai para a galera. Então 30% ficou lá com a plataforma de streaming. Vamos colocar aqui um Spotify da vida. Então sua música gerou R$100, R$30 ficou lá. Aí viu R$70. Aqui a gente vai tirar 12% do ECAD e aí vai o restante para a mão da distribuidora. A distribuidora tem um acordo com o artista ou com um selo intermediador. Às vezes, quando você olha lá o contrato com a sua distribuidora é 70-30, não é 70% em cima do todo, é 70% em cima desse montante que foi para ela, que é em torno de uns 58%. E 30% fica para ela, 30% em cima desses 58%. Então a gente está falando aqui de uns 17, 18% do geral que vai ficar na mão da distribuidora, no caso a gravadora hoje em dia. Então se você tinha na época do CD físico ali coisa de 93%, às vezes 97% em cima da venda do CD para a gravadora, hoje você tem aí 17, 18%. Então é muito comum que a gravadora, a distribuidora, etc., o selo, enfim, fique também como produtor fonográfico, para que esse mercado possa subsistir. Senão a gravadora não consegue ter da onde tirar os rendimentos, né? Esse pode ser até um dos motivos pelo qual o Advanced caiu, quase nulo. Antes a gravadora ia lá, dava 1 milhão na mão de um artista, dava 4 milhões na mão do outro, para produzir a música que vai vender mais CDzinhos, porque ela ia lucrar muito com CDs, né? Hoje não, imagina, ela dá 1 milhão na sua mão para você fazer sua música e ela vai ficar com 17, 18% em cima do que render a sua canção. A divisão ali por plays também não é uma coisa exata, né? Porque a gente está falando de streaming, então depende da quantidade de usuários. Tem mês que tem mais usuários, tem mês que tem menos. Os usuários premium, que são aqueles que não pagam, a receita vem dos patrocinadores. Tem mês que tem mais patrocinadores, tem mês que tem menos patrocinador. Então você nunca tem um valor exato de quanto custa o seu play, mas bate uma média ali de R$1,00, né? Passando aqui para a nossa moeda brasileira, mais ou menos R$1,00 o play. Isso pode mudar muito, tá? Então pensa lá, vamos colocar R$1,00 por play e a gravadora te deu 1 milhão. Aí você imagina quanto que sua música tem que tocar no stream para que ela possa simplesmente recuperar aquele 1 milhão que foi investido. Então é muito comum que uma gravadora, que uma distribuidora entre também como produtor fonográfico. Não é de praxe isso, tá? Não é uma regra, mas é algo que o mercado tem usufruído. Colocar o distribuidor, colocar o selo, colocar a gravadora como produtor fonográfico. Isso é uma coisa muito comum devido a toda essa mudança aí que nós tivemos. Outra coisa também que acontece muito, investidores entrarem como produtores fonográficos. Tem muita banda que acaba fechando com um patrocinador. Esse patrocinador, para recuperar o seu dinheiro investido, entra como produtor fonográfico. Isso é muito, muito comum também de acontecer. Então, o produtor fonográfico, hoje em dia,
depende muito do acordo que você faz. Pode ser o próprio artista, pode ser um único integrante da banda, aquele que bancou pelo trabalho todo. Quem pagou normalmente tem que estar ali como produtor fonográfico. Quem vai trabalhar esse fonograma também pode entrar como produtor fonográfico, de acordo com essa nova, digamos assim, regra no mercado, né? Não é uma regra, tudo vai de acordo com o que vocês negociaram. Mas é de costume hoje você ter quem trabalhou, né, quem irá trabalhar esse fonograma, entrar como produtor fonográfico. Esse assunto é tão polêmico que olha só o tempo que a gente gasta para tentar explicar. A regra é, o produtor fonográfico é o dono do fonograma. Agora, o dono é estabelecido aí por você. E o dono do fonograma pode ser alterado. O produtor fonográfico pode ser retirado do fonograma, do registro desse fonograma. Esse registro se chama ISRC. Você pode depois retirar aquele produtor fonográfico, colocar outro e etc. Isso também é algo que acontece muito. Tem algumas agências, editoras, etc., que vai trabalhar o fonograma, não só a parte da edição musical, que seria a parte intelectual da obra, mas vai trabalhar também o fonograma e entra como produtor fonográfico. Depois que encerra o contrato, se não houver renovação, é retirado aquela editora da parte de produtor fonográfico. Isso é uma coisa também que tem acontecido muito nos últimos 5 anos, mais ou menos. Então o produtor fonográfico, ele pode transitar. Já os autores não. Quem for registrado como autor e compositor, não tem mais como você voltar atrás, não tem como tirar, é intransferível. Lá no registro de autor e compositor, que aqui a gente está falando da edição musical, o registro da obra, também chamado de SWC, você pode substituir a editora. A editora fica com uma porcentagem, que é uma livre negociação, não tem nenhum valor especificado pelo ICAD. Normalmente a gente trabalha com 25% para a editora. Há algumas editoras que pegam 50%, enfim, isso varia porque é uma livre negociação. Mas de praxe, 25% é da editora. E a editora você pode trocar. Então, uma coisa que acontece também é o artista que pegou um patrocinador, colocar ele como produtor fonográfico, depois retirar ele, ou então esse investidor às vezes é uma editora que está investindo no artista, ela entra na parte da edição musical como editora, depois que encerrar o contrato, se não tiver renovação, é retirado ela da editora, ou então, se ela investiu, vamos colocar 50% para a editora, se não investiu, é 25% da editora, que é o de praxe do mercado, e depois você pode retirar. Tudo isso é transitável, e hoje em dia esse ponto acaba sendo utilizado como negociação para um patrocínio, para um advance e etc. A gente tem um caso bem curioso hoje em dia que está acontecendo cada vez mais, que é o crowdfunding em cima dos royalties. O cantor Paulo Ricardo, por exemplo. O cantor Paulo Ricardo, ele vendeu os direitos autorais de 590 obras, é isso, 590 obras que ele tem. Ele passou esses direitos para uma editora, 100% ali dos direitos foi para aquela editora. Ele passou por 6 anos e meio, ele continua sendo autor da obra, mas todo o recolhimento vai ali para a editora. O acordo que ele fez com a editora é de 100% ficar com a editora. A editora pagou antecipadamente para ele aquele valor. A gente pode abrir esse valor porque está especificado lá no site deles. Foi em torno de R$1 milhão, 900 e tralalá mil reais para o Paulo Ricardo. E isso foi transformado em cotas, uma espécie de condomínio de investimentos. E aí você pode entrar ali com a sua cota, dar R$10 mil, R$1.000, enfim, é estipulado pela empresa. Fechou as cotas, pegaram 100 investidores, cada um dando R$10 mil, pronto, a editora já recuperou o que ela pagou para o Paulo Ricardo. E durante 6 anos e meio, tudo que render com os direitos autorais, a editora vai receber e vai dividir por todos os cotistas. E eles têm uma estimativa ali em torno de 13% de rendimento ao ano para essa cota aí de R$10 mil, em torno disso. Então, olha só,
todos eles estão entrando ali na parte de edição. Vão entrar também na parte de fonograma, aí depende do acordo que eles fizeram com o Paulo Ricardo. Mas olha só, hoje você tem a parte de produtor fonográfico e a parte de editor como uma moeda de troca para negociação, porque são partes transitáveis. Então, ainda que não seja ele, o músico, o artista, etc e tal, dependendo da negociação, pode entrar como o produtor fonográfico daquele fonograma, por um período X que vocês vão colocar em contrato, se torna algo transitável. Então não tem como a gente colocar uma regra exata. Quem pagou é quem leva o negócio. Depende muito do acordo. Beleza? Então voltando à parte do fonograma, 41,7% dos intérpretes, 41,7% dos produtores fonográficos, que você pode colocar vários produtores fonográficos. É bem importante também salientar que a pessoa que for emitir esse documento, ela vai ficar obrigatoriamente como produtora fonográfica daquele conteúdo, né? Pode ser sozinha ou com vários outros produtores, mas é que o software, aí já é estabelecido pelo próprio ECAD, o software para você emitir o ISRC, o registro do fonograma, ele já marca automaticamente ali o dono do software, que você tem uma licença, que você compra, etc. E aí ele já marca aquela pessoa como a produtora fonográfica. E aí você pode acrescentar mais produtores fonográficos, mas não pode se retirar como um produtor fonográfico. Enfim, então 41,7% para os intérpretes, 41,7% para o produtor fonográfico, e aí sobrou 16,6%. Esses 16,6% são os músicos conexos. Aí vai entrar, poxa, você contratou alguém para tocar violão em uma faixa, ou em todas as faixas, enfim, mas ele não é um intérprete. Ele é um músico contratado, um músico de estúdio que você contratou para fazer a parte do violão. Entra aí nessa divisão, 16,6% é para ele. O arranjador, teve um arranjador que foi contratado por fora, que pode ser até o produtor musical, etc. Entra aqui também. Aí divide esses 16,6 para os dois. Ah, teve um cara que eu contratei, ele tocou violão, tocou clarinete e tocou escaleta. E contratei um outro que tocou só percussão. Os dois entrarão nessa divisão de 16,6%, porém aquele que tocou mais instrumentos ficará com mais cotas dessa divisão. É assim que é feito, e aí fechou ali 100% do direito de ISRC, que é o direito fonográfico, a parte da música gravada. Esse montante corresponde a 1/3 de tudo que o ECAD recolheu. 2/3 de tudo que o ECAD recolheu são ali destinados para o autor e compositor, que é recolhido pela editora, é a parte da edição musical, o ISWC. Esses são os dois principais registros que nós temos hoje, ISWC e ISRC, direito de autor, direito fonográfico. Agora, com a internet, isso bagunçou um pouquinho as coisas, e aí tem discussão atrás de discussão, até que em 2018 foi reconhecido que a execução da música na internet pode ser considerado como execução pública, por isso tem que ser recolhido o direito autoral. Mas aí que tá, você tá ali ouvindo sua música no seu celular, no seu quarto. É uma execução pública? Execução pública quando você está fazendo um show, por exemplo, está tocando numa rádio para milhares e milhares de pessoas, ou numa televisão, mas você está ali no seu quarto fazendo o seu dever de casa ali da escola e está ouvindo uma música no celular. É uma execução pública? Essa discussão tem sido, enfim, promovida desde o surgimento aí do Spotify, da Deezer, o YouTube também crescendo pra caramba, e acabou entrando essa discussão. E agora? As pessoas estão consumindo muito mais a internet do que na rádio, por exemplo. Precisa ou não precisa ter direito autoral recolhido por lá? Foi determinado em 2018 que sim, 12% de tudo que é recolhido na internet vai ser destinado como execução pública. E aí o recolhimento pelo ECAD. 12%, então aquilo que foi recolhido lá no Spotify, por exemplo, o Spotify vai separar 12% e vai mandar isso para o ECAD. O ECAD vai dividir 3% direito fonográfico, 9% direito de autor.
Esses 3% de direito fonográfico, esse montante, aqueles 3%, esse montante é dividido 41,7% para intérprete, e aí volta toda aquela divisão que nós falamos, beleza? 12% do que é recolhido na internet vai lá para o ECAD. Como que o ECAD vai pagar isso para você? O ECAD vai pagar através de uma arrecadadora. Se você não está afiliado em uma associação de músicos e compositores, uma arrecadadora, você não consegue receber os seus direitos autorais. Nós temos 7 arrecadadoras aqui no Brasil. Tem a UBC, a Abramo, Socimpro, S-Bacen, Amar, enfim. Você pode escolher qualquer uma dessas arrecadadoras, tá? Que elas vão fazer esse trabalho para ti. A arrecadadora recebe do ECAD o valor e divide para os seus associados. E aí é feito o depósito na sua conta bancária. Se você não tem uma arrecadadora reconhecida pelo ECAD, você não consegue receber esse valor. E olha só, vou fazer um exercício aqui. Você acha que um grande artista, como um Zezé de Camargo, por exemplo, uma Ivete Sangalo, você acha que eles deixam esse dinheiro na mesa? A música tocando na rádio, tocando na televisão, quando é feito o show, também tem recolhimento de direitos autorais, a própria internet. Você acha que eles deixam esse dinheiro na mesa? Não, eles não lançam nada sem ter os registros devidos ali, tudo certinho, né? Quem acaba deixando esse dinheiro na mesa? O artista novo, o artista underground, não digo nem artista independente. Artista independente é aquele que cumpre com seus deveres, cobra os seus direitos, mas é independente de uma empresa, de uma indústria, né? Agora, o underground é aquele que não está cumprindo com seus deveres e nem está cobrando os seus direitos. O artista underground, ele acaba deixando esse dinheiro na mesa. E aí, depois de alguns anos, ninguém recolheu aquele valor. Uma música tocou aqui na rádio, teve um show público aqui da prefeitura, teve bandas locais e tal. Tudo isso teve recolhimento de direito autoral. E o artista não tinha arrecadador, então não tem como repassar esse valor para ele, né? Esse valor fica retido. E aí, depois de alguns anos, isso vai prescrever. Aí tem um montante ali de prescritos. O que o ECAD faz? Vamos distribuir esse prescrito, que ninguém reivindicou ao longo desses anos, e vamos pagar para os maiores arrecadadores de direitos autorais do Brasil como uma bonificação pelo bom trabalho. São os maiores arrecadadores de direitos, vamos bonificá-los dividindo esse valor para cada um deles. Hoje esse grupo de maiores arrecadadores do Brasil se expandiu e está em 2.000 artistas. 2.000 compositores, aliás, né? Tem artista que não é compositor. Então hoje nós temos 2.000 compositores tidos como os maiores compositores do Brasil. Esse grupo era muito menor, foi uma grande conquista aumentar para 2.000. E em 2018 teve o pagamento de prescritos, esse montante aí que já estava acumulado há um tempo. 2.000 compositores. Chuta quanto cada um deles recebeu de prescrito. Olha só, aquele valor que foi deixado lá que ninguém recolheu. De repente é R$1 de direito autoral que tem para receber. São R$5 que tem para receber. Enfim, de grão em grão a galinha enche o papo. Cada um desses 2.000 maiores compositores receberam a bonificação de R$100.000. R$100.000 para cada um dos 2.000 maiores compositores. Olha só quanto dinheiro que um artista underground gera e não recolhe. Não recolhe porque não sabe como recolher, não sabe que precisa de uma arrecadadora, não sabe nem o que é o direito autoral, não sabe a diferença entre edição e fonograma, enfim. E acaba, ou de repente, acaba caindo nas mãos erradas aí, não tem a ciência da coisa, e o cara vai lá e registra tudo no nome dele, da empresa dele, enfim, não se sabe o porquê, mas tem lá toda essa grana aí que está ficando na mesa. Como que você faz para gerar toda essa receita aí que de repente você nem sabe? Você fez um show, não importa onde que você fez o show, não importa nem o valor do seu cachê, tá?
Você fez um show numa casa de shows, tem uma casa de show na sua cidade e você tocou lá. Essa casa de show precisou pagar o alvará para poder abrir, ela paga os impostos, etc e tal. Um desses impostos, um desses valores que ela paga mensalmente é o ECAD. O ECAD vai lá, é uma casa que tem ali eventos musicais corriqueiro, então o ECAD vê a metragem quadrada daquele local e estipula o valor que ela tem que pagar por mês, que é cobrado por UDAs, Unidade de Direito Autoral. A cada tantos metros quadrados, uma unidade de direito autoral, e aí soma a área onde acontece o evento, né? Não o território todo ali da empresa, mas só um pedaço ali onde acontece o show, e isso é estipulado um valor mensal. Tem pequenos pubs que pagam coisa de R$ 150 por mês, tem outros que já pagam muita grana, enfim. Você tocou naquela casa, essa casa pagou esse valor, independente se for R$ 150 ou se foi R$ 15.000 que ela pagou de ECAD, ela pagou aquele valor naquele mês que você, referente àquele mês que você se apresentou. Você tem uma porcentagem em cima desse valor que foi pago, e isso é independente do valor que você recebeu de cachê. Não importa se você recebeu um cachê, se você fechou por portaria, como é que foi. Ela pagou o ECAD, esse ECAD para pagar as músicas que foram executadas lá, inclusive a sua música. Então, todas as vezes que você for fazer um show, você precisa cadastrar o seu show lá no ECAD. Você pode fazer isso através da sua arrecadadora, você pode fazer isso através da sua editora, você pode fazer isso através do seu selo. Você precisa encaminhar data, hora e setlist e local aonde vai acontecer o evento. Deixa cadastrado isso lá no ECAD bonitinho. Vá lá, faça o seu show. O valor que a casa vai pagar naquele mês, você vai ter a sua porcentagem devida. Você tocou tantas músicas, enfim, você tem a porcentagem devida do recolhimento desse direito autoral. Quando é um festival, é um local onde não tem o costume de ter evento, vai ser numa praça, por exemplo, que aí você tem eventos sazonais. Aí o ECAD cobra de uma maneira diferenciada, tá? Para cada situação é diferente. Vai ser um evento aqui que vai ser cobrado portaria, esse evento acontece uma vez por ano, o ECAD vai lá e fica com 10% da portaria. Esse evento aqui acontece numa casa de show, que tem show todo final de semana, o ECAD vai lá e estipula um valor mensal. E assim por diante, entendeu? Esse evento aqui é um evento gratuito, numa praça, vai ter o patrocínio de não sei quem, o ECAD pega uma porcentagem, enfim, sempre tem um recolhimento de direito autoral para ser repassado para você. Eu vou passar aqui um pouquinho contar aqui um pouquinho sobre a história do Eagle Q Talent. Eagle Q Talent é uma promissora banda brasileira que está arrebentando. Hoje eles estão ali sendo agenciados, a parte de booking, pela mesma agência do Foo Fighters, do The Killers, Muse, etc e tal. Os caras estão arrebentando. Com certeza você já ouviu falar no Eagle Q Talent. O baterista, o Jean Dolabella, que foi baterista do Sepultura, o vocalista foi do Reação em Cadeia. Os caras já são tudo macaco velho, já manjam bem da coisa toda. Eles são da produtora do Thomas Roth. Eu estive com o Thomas Roth em um evento lá em Brasília, Prêmio Profissionais da Música. Thomas Roth, pessoa maravilhosa. Beijão pro Thomas Roth. E aí o Thomas Roth estava falando a respeito da estratégia que eles fizeram para poder alavancar a carreira do Eagle Q Talent. A estratégia foi em cima dos direitos autorais, principalmente dos shows ao vivo. Então olha só, qual que era a ideia? Colocar o Eagle Q Talent no máximo possível de festivais. Por quê? No festival você tem um recolhimento altíssimo de direito autoral. Festival, grandes shows, né? O Eagle Q Talent abriu o show do Foo Fighters em São Paulo. Pensa, Foo Fighters colocou 30 mil pessoas dentro do estádio. O ingresso mais barato era uns R$300, tinha ingresso mais de R$1.000. O ECAD ficou com a porcentagem em cima da bilheteria. E isso foi dividido entre Eagle Q Talent e Foo Fighters. Claro, de acordo pelo número de músicas que foi tocado. Se tem dois palcos, por exemplo, palco A e palco B, o palco A recebe mais que o palco B. Enfim, tem uma série ali de divisões. Mas tenta imaginar o quanto que foi recolhido de ECAD e o quanto que foi dividido entre as bandas. O Eagle Q Talent tocou no Rock in Rio. Pensa o quanto que o Rock in Rio não paga de direito autoral em cima da venda dos ingressos. No Lollapalooza,
Você vai abrir um show de qualquer artista, cara. Você vai abrir um show de um artista nacional. Você pega uma banda bem legal, um Raimundos, Capital Inicial, etc. Que arrasta bastante pessoas. Você vai ter a oportunidade ali de abrir aquele show. Pensa o quanto que vai gerar de direito autoral. E se você tiver suas músicas registradas, o ISWC, a edição musical, que é compositor e autor, você faz esse registro com a sua editora. Você tem que procurar uma editora musical. E o registro que você tem do seu fonograma ISWC, que é a parte ali dos intérpretes, etc e tal. Você tendo todos os seus registros ali bonitinho, qualquer show que você for fazer, você recolhe esses direitos autorais. E aí você deve estar pensando, putz, cara, eu participei de tanto show, eu ganhei ali o festival tal, que aí a gente foi abrir o show de não sei quem, lá no festival Y, e etc e tal, toquei no João Rock, eu fiz um monte de show pela minha cidade, eu rodei ali tantos estados, enfim, e você não recolheu nada, e você deve estar triste pra caramba. Aí eu vou dar aqui um pulo do gato para você. É possível recolher retroativo. É possível recolher esses valores de forma retroativa. Vamos lá. Você não vai conseguir recolher tudo, porque de repente tem valores ali que já prescreveu, já foi distribuído, etc e tal. Tem casa de show que de repente fechou e você não vai conseguir cobrar deles porque fechou, né? Então, você consegue recolher de alguns. O que você tem que fazer? Faça, ó, aqui é um exercício muito massa. Você vai fazer agora um levantamento de todos os shows que você fez. Pega dos 5 anos para cá, dos últimos 5 anos, alguma coisa assim do tipo. Faça o levantamento. Local, data, hora e setlist. Obviamente você precisa ter o registro dessas músicas, né? Se você não tem, se eu estou falando aqui com um artista, um compositor que nem sabia o que era uma arrecadadora, primeiro passo, procure uma arrecadadora. A gente tem a Abramos, da qual eu faço parte, tem a UBC, da qual o meu amigo Tadeu Patola faz parte, tem a Sucimpro, do qual meu amigo o Jânio Santoni, grande produtor sertanejo, faz parte da Sucimpro, a Simonia da Sucimpro, tem a Sibacem, tem a Amar, tem mais alguma aí que eu não estou me recordando, mas enfim, qualquer uma delas vai te atender muito bem, tá? Então você vai lá, entra no site da Abramos, por exemplo, faça o seu cadastro, tudo online, gratuito, enfim, encerrou essa parte. Você está afiliado em uma associação. Agora, vá gerar o ISRC das suas músicas. Acredito que você tenha o ISRC. É proibido lançar uma música sem ISRC. Você vai subir no Spotify, você precisa ter o ISRC. O que acontece é que se você não tem o ISRC da sua música, você consegue na sua distribuidora com que ela gere um ISRC genérico. Esse ISRC que ela gera não tem valor algum, não gera direito autoral, enfim, é um número qualquer colocado só para preencher espaço, porque não se pode lançar uma música sem ISRC. Isso é um problemão. Então, gere o seu ISRC. Converse com o seu produtor fonográfico, quem for o produtor fonográfico, se de repente é você mesmo, o seu produtor fonográfico, gere você mesmo o seu ISRC. Entre em contato com a sua associação, compre a sua licença do software, eles vão criar uma licença, você vai receber um código referente ao seu nome, um código específico, e aí o próprio sistema já preenche o código para você, não é você que coloca o código lá. Você vai colocar os dados, esse software no qual você comprou a licença que está atrelado ao seu nome, vai gerar tudo aquilo e aí você depois exporta para sua arrecadadora, tá? E aí você tem como recolher os seus direitos. Feito isso, ou procure uma editora, ou seu selo, enfim, para te auxiliar com isso, tá? Feito isso, você passa todo esse levantamento de shows que você tem e vê o que é possível ser recolhido. Passa para o ECAD vai fazer o levantamento, vai ver o que é possível de recolher. Foi recolhido X, o pagamento cairá na sua conta através da sua arrecadadora. De repente você tem aí um valor bem interessante para receber, que está lá retido, que daqui a pouco vai prescrever. Então corra, faça isso, que é uma forma até de te ajudar na pandemia, você levantar esses valores aí que estão retidos por você não ter feito o registro, não ter ido atrás. Outra coisa também muito importante, se você colocou no documento mais de uma pessoa,
todos precisam estar afiliados em alguma arrecadadora, tá? Se tiver alguém ali que não está afiliado em arrecadadora nenhuma, esse valor vai ficar retido. Você precisa ter todo mundo afiliado, certinho, associado, tudo bonitinho, para que seja liberado então esse valor dividido para cada um. Não vai ser depositado na conta do líder da banda, vai ser depositado na conta de cada um, referente às suas associações. Uma mesma banda pode ter integrantes associados em associações diferentes. Não tem o menor problema, tá? Você pode também transferir a sua associação para uma outra. Você está na Abramos e quer ir para a UBC, está na Socimpro, quer ir para a Abramos, enfim, não tem problema nenhum, você pode fazer a transferência, é tudo gratuito, é tudo muito simples, tá? Faça essa a associação se você não tem, faça esse levantamento dos seus direitos autorais, veja o que você já tem para receber. O Igor Vitality utilizou essa estratégia para levantar a carreira deles. Não podemos abrir aqui o quanto foi arrecadado, o próprio Thomas Roth falou isso, não posso abrir o quanto foi arrecadado, mas foi em torno de 7 dígitos, só em direitos autorais. Não estou dizendo aqui que você fazendo isso agora, você vai ter 7 dígitos para receber, mas eu estou dizendo que se você não fizer tudo isso agora, você nunca terá 7 dígitos para receber. É mais ou menos essa conta, você precisa ter todos os seus registros. Isso é a previdência privada do artista. Imagina quando você não tiver mais fôlego para estar aí na estrada fazendo show e ganhando seu cachê. Você precisa ter alguma coisa para receber a sua aposentadoria. São os direitos autorais. Essa é a briga que você escuta falar sobre direitos autorais. É por conta desses valores. Enquanto a sua música for executada, seja na internet, na televisão, no rádio, se alguém for lá e tocar a sua música num show, tudo isso você pode recolher como direito autoral. Meu amigo Bozo Barrete compôs diversas músicas para o Capital Inicial. Ele já foi até integrante do Capital Inicial. Ele começou como produtor do Capital Inicial, depois ele integrou a banda, ficou até aquele período dos anos 90, onde a banda deu uma pausa, que saiu de Ouro Preto também, enfim. Aí entrou meu amigo Murilo Lima no lugar. Ali o Bozo Barrete se retirou do Capital Inicial de vez e nunca mais retornou, né? Porém, até hoje, quando o Capital Inicial toca uma música do Bozo Barrete, ainda que o Bozo Barrete não faça mais parte da banda há 20 anos, ele recebe direito autoral, porque a obra é dele, ou deles, se tiver mais de um compositor e autor, são deles. Enfim, ele recebe a porcentagem dele de acordo com o que está estabelecido lá na edição musical. Se é somente ele, fica tudo para ele. Se são dois, divide entre os dois, tem a porcentagem da editora, enfim, tá tudo bonitinho em contrato. Ele recebe a participação dele na casa dele, ainda que ele não esteja mais na banda há tanto tempo. Então é importantíssimo você se filiar em uma associação de compositores e autores. Citei diversas aqui, as principais acabam sendo Abramos e UBC, mas qualquer uma te atende. Veja que tem aí na sua cidade, ou faça pela internet, que é o que eu indico. Nós estamos numa pandemia, pela internet acaba sendo o modo mais seguro. Se falar que pela internet é muito mais prático, você resolve tudo ali em um e-mail, recebe depois o seu código e está tudo certo. Registre todas as suas obras, edição musical e fonograma. Faça o levantamento de todos os seus shows que você fez a sua vida inteira. Mande isso para o ECAD, veja o que é possível recolher. De repente você já consegue aí alavancar alguma coisa para injetar na sua carreira a partir de agora, beleza? E isso é só o princípio do universo dos direitos autorais. Tem muita coisa ainda que pode ser explorado. É uma conversa bem longa para a gente traçar ali todos os pontos, esmiuçar todos os detalhes, mas com isso que eu coloquei já está bem aprofundado, tá? Isso é conteúdo de curso, sabe? Aqui é um lance bem legal que vocês estão recebendo através do Conecta Mais, que é essa feira aí maravilhosa. Então usufrua disso, você tem aí o caminho das pedras para começar a recolher os seus direitos autorais, e a partir de então você pode aprimorar, se aprofundar mais, fazendo os cursos, etc. Conforme você vai vivenciando o universo dos direitos autorais, você vai vendo um mundo de oportunidades que existem aí.
beleza? Quero agradecer demais ao Conecta Mais, o Music Mercado, ao pessoal da Anafima, o pessoal do Music Mercado, meu amigo Thiago, meu amigo Daniel, a todos vocês que estão aí assistindo. Espero ter contribuído para a carreira de vocês e muito sucesso, fiquem em paz, saúde a todos. Valeu!